que hora é? 8h32, ó. Vou marcar no cronômetro. Boa noite a todos aí que estão chegando para acompanhar mais uma live da Escolinha PF no Instagram. Hoje o nosso convidado vai ser o Rafael Schmidt, que já está online aqui e a gente vai colocar ele na conversa. Deixa eu ver aqui. Fala, grande Rafa, tudo certo? Beleza. Rafa, até antes de abrir aqui para a gente iniciar qualquer coisa, eu até vou pedir para ti, tá num ponto aí próximo do modem? Não, cara, eu tô longe dele, pô, tá dando eco, né? Não, até só para a gente ter essa proximidade com o modem, porque como a gente já está fazendo algumas lives, teve alguns problemas de conexão. Se tu ficar próximo ao modem, a gente já consegue ter uma estabilidade para conversar aí nessa 1 hora. Ah, tu disse que eu tenho que chegar mais próximo lá, então. Se tu conseguir chegar para a gente conseguir ter, assim, não ter risco de... Eu já estou vendo que a tua imagem está ficando um pouco embaçada. Quanto mais próximo do modem, melhor a conexão. Aí eu vou ter que ficar... Deixa eu ver aqui. Como ficar melhor para ti também, né? A gente também não quer que tu fique numa posição... Não. Só eu tenho que ter uma iluminação legal aqui. Pega lá a cadeirinha, pai. Tô com a camisa da França e tudo. Aí, ó. Usados. Rapidinho, mano, faz favor. Fica um pouco melhor? Boa, show de bola. Tá bom, show de bola, Rafa. Denis, quer abrir? Quer conversar com o Rafa? Não. Falar pro pai também. Então, Rafa, Fala, Denis. primeiramente bem-vindo, né? Para nós é uma honra te ter aqui, né? Pela tua brilhante carreira. E alguns meninos já te conhecem, né? E percebo que tem muitas pessoas conhecidas também, conhecidos teus que estão entrando. E espero que essa conversa seja boa para os meninos e que a tua experiência possa servir de lição para eles, né? Até porque aquela visita que a gente fez aqui, a gente não tinha muito tempo, né? Porque era horário de treino, então hoje é 1 hora que provavelmente eles vão tirar bastante proveito dessa conversa, tá? Seja bem-vindo e espero que essa conversa seja bastante proveitosa. Não, né, cara? Eu que tenho que agradecer a vocês, né, com essa oportunidade. Como tu falou, aquela visita que eu fiz, né? Uma vez mais, parabenizar pela camisa. E, cara, estou à disposição, trocar uma ideia aí, com certeza, para os meninos, para todos aí, né? Possa tirar alguma dúvida, tiver alguma questão, alguma pergunta, fique à vontade, que a gente está aí para trocar uma conversa legal. Show de bola. Em primeiro lugar, Rafa, quero parabenizar tu por ter aceitado o nosso convite e também deixar claro que se existe um atleta dentro do nosso futebol de Blumenau tem história para contar, o Rafael Schmidt. É verdade, porque, olha, o cara jogou muitas temporadas no futebol francês, jogou no Valenciennes e no Lille, jogou no Birmingham a Premier League, jogou no futebol russo, que agora eu não me recordo o nome do clube. Como é que é o nome do clube, Rafa? Krylia Sovetov. Olha só, o cara tem uma história que é muito rica. É muito rica. Entende? Então, o Rafa é um espelho para nós, um espelho para o nosso esporte que a gente tanto adora, que é o futebol. É um prazer, Rafa, estar contigo nessa 1 hora de live para a gente comentar, conversar um pouco sobre esporte. Rafa, então, eu vou fazer uma pergunta já que para ti provavelmente que saiu cedo daqui, né? Voltou, né? Tem mais 15 anos de carreira, né? E eu não levo só para o lado do Metropolitano isso, né? Jamais estou falando mal do Metropolitano, mas eu queria saber a tua visão da cidade de Blumenau. Não ter um estádio, né? A gente já conversava isso com o Pipo na outra live, né? A gente já conversou sobre isso. Blumenau não tem estádio hoje, é dependente do SESI e às vezes de cidades vizinhas, né?
e hoje especula-se na imprensa também, não sei se é verdade, né? Talvez o SESI vire uma parte de uma escola do Senai, enfim, do Senac, não sei bem certo o que é. E ressaltar também que Blumenau esse ano, o Metropolitano vai jogar em Ibirama. O Metropolitano vai jogar em Ibirama, né? Queria saber de ti como tu enxerga, e talvez para ti seja até uma decepção, né? Voltar para a cidade, não ter um estádio onde possa receber o povo blumenauense, que tanto adora futebol e que daqui saiu tantos grandes jogadores, não só de futebol, como também de futsal também, né? Queria saber como tu enxerga isso. Cara, é uma pena, na verdade, né? Uma cidade como a nossa, né? Tantos aí meninos aí, né? Que poderiam, né, ter essa oportunidade que eu tive, né? Passei ali pelo Metropolitano, sei que, né, ele já especulava esse estádio aí há anos e até agora nada. Então, né, o que a gente pode fazer? É política? Então, eu não sei o que é, cara. Eu só sei que a nossa cidade necessita urgente de um estádio, né? Hoje não tem como a gente fazer futebol, né, se não tem estrutura. A estrutura começa, né, pelo estádio. Metropolitano ali, pô, a gente pagava horrores para usar o SESI, né? Então, pô, não tinha renda, não tem como... É difícil, cara. É muito complicado. Então, o que eu posso dizer? Não sei o que tem que fazer para ir atrás, né? O pouco que eu sei é que, né, tem uma verba, né, que eles estão atrás aí, eu acredito que era, sei lá, 12 milhões para pelo menos começar aquele estádio ali no CT ali no lado da Autona, né? Mas é só conversa. Então é uma pena. É uma pena, a gente fica na torcida aí que o quanto antes possa, né, aparecer alguém, ou sei lá, empresários aí, alguns privados aí que encabeçar alguma coisa, ou até mesmo o Metropolitano aí consiga alguém para tentar agilizar isso o quanto antes. Até aproveitando esse assunto que vocês estão tocando, eu trabalhei no Metropolitano entre 2016 e 2016, 3 anos ali, até o final de 2016. O assunto estádio começou a se tornar uma realidade a partir de 2014, na nossa cidade de Blumenau, quando a gente teve a necessidade, até impulsionado por aquele ano de 2013, que foi fantástico para o Metropolitano. E daí todo mundo começou a se falar de estádio de futebol, e hoje a gente nota a necessidade de um estádio de futebol, né? Ibirama tem estádio de futebol, Brusque tem estádio de futebol, até Gaspar a gente pode dizer que tem ali no Tupi tem um estádio de futebol. Toda cidade existe um projeto, né? Infelizmente a gente ainda não conseguiu andar para frente nisso aí. Rafa, aproveitando o embalo, eu quero começar entendendo da onde que surgiu o Rafael Schmidt. Porque, assim, se eu for procurar na internet, for procurar o teu histórico, eu encontro muita informação, eu encontro de tudo. Mas eu queria saber como que tu entrou no futebol. Como é que tu formou na base? Como é que foi o início de tudo? Se tu teve passagem pelo BEC, algo nesse sentido. Cara, eu comecei, né, ali no Guarani no Guarani de Itopava Norte, né? O pai era sócio ali, eu comecei ali com o seu Pedro, com o seu João, desculpa. Eu tinha 6 anos, né? Aí fiquei na escolinha ali até uns 10. Depois, com 10 anos, eu fui fazer uma avaliação no BEC, né? Com o professor Celso ali atrás do estádio, ali tinha aquele areião, aquela cancha de areia ali. A gente fez uma peneira ali, né? Me saí bem e o professor conversou comigo depois e, né? Fazer parte do BEC, não sei. Aí comecei a treinar com ele ali, escolinha. Aí depois disso eu rodei, né? Artex, Tupi de Gaspar, até com o professor Francis, treinei também. Então, cara, rodei bastante aqui em Blumenau. Quando eu estava no BEC ali, eu consegui ter uma passagem no Atlético Paranaense em 95. Né? Depois retornei aqui, na época eu treinava bastante com o profissional já, mesmo que eu era novo, eu já treinava com o profissional, então, né, para mim foi legal. Em 98 eu tive uma oportunidade de ir para o Santos, né? Fui emprestado, fui para o Júnior, né? Disputei campeonatos interessantes como a Taça São Paulo, né? Que é o grande cenário aí para a gurizada, né? Era para mim ter ficado lá, infelizmente não deu certo, voltei para o BEC, né? Porque eu tinha um contrato assinado ali, enfim.
Fiquei rodando mais um pouco aqui, até cheguei a parar de jogar futebol. Depois eu fui para o Malutron. Em 90, quase no final do 99, eu fui para o Malutron. Chegando no Malutron, fiquei lá 1 ano e meio, né, 2 anos praticamente. Fui para a França, diretamente para o Lille, né, onde fiquei praticamente 5 temporadas, né, que foi de 2001 a 2004. Depois eu fui para o Krylia, na Rússia, até metade de 2004. Voltei para o Lille, fiquei até 2007. 2007, 2008, fui para a Inglaterra, foi o ano, né, que eu joguei na Primeira Liga no Birmingham. Quando eu retornei para o Lille, o Valenciennes me comprou. Aí eu fiquei no Valenciennes até começo de 2012, onde eu voltei para o Brasil, no Atlético Paranaense, né? Fiquei 1 ano ali e logo a gente não se entendeu lá e encerrei o contrato. Para finalizar, voltei, fiquei 5 anos aposentado, né, jogando futebol, correndo, brincando, batendo um futebolzinho lá com a galera do Crocodilos. E veio, cara, né, o esquilo foi aparecendo, a galera assim, Rafa, por que tu não tenta, por que tu não faz alguma coisa? E aí veio esse desafio para mim, por que não, talvez, né, fazer uma preparação e tentar voltar. Foi aí que eu decidi, né, comecei a fazer uma pré-temporada, treinei, né, consegui voltar bem fisicamente ainda, né, no Metropolitano. Infelizmente, primeiro jogo machuquei. Depois dali, quando a gente machuca, é difícil voltar. Mas é isso aí. Essa é um pouco da minha história aí. Ô, Rafa, a gente conversava na live, acho que foi do Pipo, né? E a gente conversava com ele sobre estrutura familiar e apoio familiar, né? Porque a gente, no caso do Pipo, né? Ele teve bastante apoio do pai dele, né? O pai dele sempre estava monitorando ele. Nos clubes que ele foi, né? Ele conseguia morar bem, né? A gente sabe que tem meninos que saem de casa, né? Apenas com a chuteira e com uma mala, mora embaixo da arquibancada, viaja tantas horas de ônibus, às vezes dias, né? E às vezes o pouco que ganha ainda manda para a família, né? Queria saber da tua carreira, esse começo, se teve ajuda do teu pai, se teu pai estava sempre te monitorando, o quanto também, já dando uma pincelada na pergunta, o quanto foi difícil ficar longe da família, né? Que a gente também sabe que isso bate a saudade, né? E é difícil. Queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre isso. Não, com certeza, né? Eu saí de casa com 14 anos, na verdade. É complicado, né? Mas o meu pai e minha mãe sempre estavam presentes, né? Mais a minha mãe, porque o meu pai trabalhava bastante, então a minha mãe que ficava encarregada de leva para cá, leva para lá. Então ia todos os finais de semana que tinha competição, estava presente comigo. Mas, cara, a estrutura familiar com certeza é essencial, né? Eu fui um privilegiado porque, né, meu pai me ajudava, minha mãe me ajudava, né, os familiares, todo mundo tentava me ajudar e graças a Deus eu consegui, né? Mas sei que não foi fácil, né? Essa vida é complicada, né? A gente fica longe de casa, de vez em quando chega a passar fome, né? Tive sorte de conhecer gente boa, né? Que me ajudaram, sinceramente. Conheço muita gente que se deu mal, que foi na ilusão do um bom empresário, né? Que leva para lá, leva para cá e quer comer dinheiro só. Então isso é uma coisa que vem acontecendo, que não sei como a gente tem que fazer para acabar com isso. Mas a tua pergunta é a família, cara. A família é a base de tudo. Então, né, é isso aí. Show de bola. Rafa, eu andei procurando aqui e eu verifiquei que na temporada 2005-2006 tu teve como companheiro na zaga o Dante, no Lille, se eu não estou enganado. No Lille. Certo. E também tu teve a passagem lá pelo Lille, se eu não estou enganado, também foi lá o Michel Bastos. Também jogou. Como é que foi essa parceria com o Dante, com o Michel Bastos, jogadores assim que também chegaram à seleção? Cara, a gente tem uma amizade muito grande hoje em dia ainda, né? A gente se vê aí no mínimo umas 2, 3 vezes por ano. O Dante até faz um pouquinho mais de tempo que a gente não se vê,
mas de vez em quando a gente está se falando, trocando uma mensagem, se conversando. O Michel eu falo semanalmente, né, que é o meu compadre. Então, cara, é legal, né, que a gente se conheceu no futebol e a gente, né, construiu uma amizade, muito massa, e a gente amizade para a vida, na verdade, né? Então, o futebol, né, nos proporciona isso também. Show de bola. Ô, Rafa, vou tocar num assunto, tá? Que até inclusive o Lê já tocou nesse assunto uma vez. A Paulaquinha Lê também. O Lê, irmão do Evandro, né? Do Evandro Weber, né? Tá no Santos hoje, que também já esteve aqui na escolinha. Eu toco nesse assunto, Rafa, porque eu vejo, talvez as pessoas elas não fazem por maldade, né? Mas tu sabe muito bem disso, que Blumenau é um celeiro de atletas de futebol de campo e de futsal. Se fosse montar um time aqui, tanto de futsal como de futebol de campo, nós teríamos time de ponta, né? Você, Evandro, Jean, que foi zagueiro do Santos. Jean, o próprio Paulinho, né, que começou no Metropolitano, ali na Artex, hoje está no Japão. Né? Pode até citar outro caso aqui, o Andrei Giroto, que é gaúcho, mas teve passagem pelo Metropolitano na base e hoje ele joga no futebol francês, no Nantes. Aí também cito o Pipo, e daí no futsal a gente vai falar de Lucaian, de Queco, de Roncalho. Olha, se a gente começar a citar aqui, a gente tem que pesquisar para não se perder, né? Eu não vejo como maldade da imprensa. Eu vejo que talvez eles poderiam reconhecer o que sai de Blumenau, faz sucesso lá fora e é pouco reconhecido dentro da cidade. Até isso poderiam... A minha visão, né, Rafa? Isso é uma opinião particular, né? Eu percebo que isso poderiam ser matérias inspiradoras, histórias para uma vida inteira. Então, isso eu percebo que é um ato falho dentro de uma cidade onde nós não temos um estádio, nós não temos uma quadra 40 por 20, onde era para ter, né? Eu te pergunto isso e quero a tua visão sobre isso, do que isso pode fazer falta para os meninos, né? Para conhecer uma história, como eu falei, para vivenciar isso, para ter uma inspiração, né, das pessoas que saíram daqui. Queria a tua opinião sobre isso. Não, cara, eu tenho a mesma opinião que tu. Eu acho que eles deixam, né, de fazer altas matérias, né, ajudar a incentivar, a valorizar essa gurizada que sai daqui, né, que vai para fora ou vai para outros clubes aqui no Brasil, né, que dão certo. Então eles poderiam, com certeza, deveriam, na verdade. Então, né, a minha opinião é igual à tua. Eu acho que eles deixam muito a desejar. Claro que eles tentam dar, tipo assim, falar do esporte local é legal, mas talvez poderiam melhorar um pouco mais. Sei lá. Quando eu voltava da França, principalmente, de vez em quando não. Todo ano fazia uma matéria assim, né? Mas seguir jogo, campeonato, isso daí de fora, né? Isso daí eles não faziam. Mas, cara, acho que é do pessoal que, né, da imprensa aí que poderiam melhorar aí. Então, a gente pode até citar um exemplo nessa conversa que você agora perguntou para ele, do Natan, que está hoje no Atlético Mineiro. Bem lembrado. E teve agora recentemente. Acabaram de falar aqui na live, o Everton Master e o Natan. O Natan, que foi para o Chelsea, teve toda a projeção. E, infelizmente, a gente tem um pouco retratado essa imagem do Natan para a nossa cidade. Eu toquei nesse assunto, Rafa, porque, assim, muitas vezes a gente está conversando com um pai ou uma mãe e está citando algum jogador, eles nem conhecem, entendeu? Às vezes por falta de informação, justo aqui dentro da cidade. Por isso que eu quis tocar nesse assunto. Não, eu entendo perfeitamente e é uma pena, né? Show de bola. Ô, Rafa, a gente tem um exemplo agora fantástico no nosso estado, que é o Brusque. O Brusque, ele conseguiu uma projeção que, vamos pensar aí, a gente está em 2020. O Brusque conseguiu essa alavancar, mesmo para valer, de 2018 para frente. Antes disso, o Brusque, ele estava lá embaixo.
e ele conseguiu alavancar, e hoje ele está numa Série C do Campeonato Brasileiro, batendo na porta de um Campeonato Brasileiro da Série B, que já tem aquela questão da renda de televisão, que consegue ser um auxílio muito maior para a manutenção de uma equipe. Com base nisso, Rafa, eu te pergunto, por que o nosso futebol blumenauense ele não dá esse passo à frente? O que tu acha que é o problema que não faz a gente conseguir evoluir? O que falta é estrutura, né, cara? Estrutura, hoje, né, assim, falta... É porque, assim, vamos botar hoje no futebol. Né? Eu tive ali à frente Metropolitano, tentando ajudar. Cara, a cidade tem que respirar. Né? O trabalho de futebol não é a curto prazo, é a longo prazo. Então, o que eu posso dizer? Talvez, né, a história do Beck, né, começo, ali, muitas dívidas, muita coisa errada que fizeram. Isso, queira ou não queira, tira. O futebol perde a credibilidade. Então, para voltar, para resgatar isso, tem que ter credibilidade. É claro que tem alguns empresários que amam futebol, mas não investem porque, cara, né, talvez não tenha as pessoas que eles acham que é certo. Então, eu acho que a estrutura manda muito, cara. Claro que tem que ter estrutura, né? Que tem que ter, sei lá, um pessoal à frente que queira fazer acontecer. Não é fácil. A gente vê aqui no Metropolitano, pô, quando o Metropolitano tava bem, pô, o SESI ali enchia, cara. Mas aqui, o povo blumenauense, ele cobra muito. Não tem como a gente rivalizar com os grandes. Não tem, cara. Pô, ficou uma ou duas vezes entre os 4 ali. Cara, isso daí não é normal. Mas futebol, né, Metropolitano, pela pouca história, né, acho que é 16 ou 17 anos, cara, fez bonito. É uma pena que hoje, né, pô, tá remando e a gente não consegue, né, botar o time voltar para a primeira, né? A gente conversou antes sobre estádio, então, cara, falta isso, falta estrutura e depois a credibilidade de né, chamar os empresários e tentar botar um pessoal legal e tentar fazer acontecer. Hoje, falando do Brusque, a Van tá patrocinando, eles têm dinheiro, pô, o Gersinho tá ali, cara, o Gersinho, nós crescemos junto, jogava no Tupi. Então, porra, o cara, gente boa, boníssima. Então, porra, inteligente, né? Deram moral para ele. Futebol é assim, cara. Futebol é um momento. Então, a gente tem que aproveitar o momento, cara. O Brusque alavancou, tem condições, né? Querem fazer arena nova. Cara, eu sou fã do futebol, torço que eles consigam chegar aí na segunda e, quem sabe, aí um tempo aí, médio prazo, daqui uns 4, 5 anos, chegar à primeira divisão. Seria um sonho para o Estado? Show de bola. Rafa, eu até quero emendar essa pergunta, te perguntando como é que foi a tua experiência como gerente de futebol do Metropolitano. Tu exerceu esse cargo ali de 2018 a 2019, certo? Fiquei, né, ali uns 4 meses como diretor. Cara, para mim foi excepcional, porque eu aprendi muita coisa, né, mas ao mesmo tempo difícil. Que eu venho de um lado, que é o jogador, e passo para o outro lado, que é, né, ser um diretor. O que eu tentei fazer? Cara, né, fazer o meio campo da diretoria com os jogadores. Né? Mas não é fácil, cara, né? Pela situação. Né? Jogador, né, atrasa isso, atrasa aquilo. Pô, o jogador vem de longe, né, necessita de auxílio. É complicado, cara. Não é fácil. Então... a gente vê muita gente criticando, cara, é só quem tá lá para ter a noção de como é que é. Não é fácil. Eu digo que, porra, eu sou um privilegiado porque, porra, eu respiro futebol e eu amo futebol. É uma pena que, né, não tenha dado certo. Como eu falei, aconteceram algumas coisas que eu não concordava. Então, quando a gente não concorda, para não atrapalhar, é melhor sair. Então, foi isso que aconteceu, cara. É uma pena. Mas, vida que segue. Ô, Rafa, a gente só quer lembrar o pessoal da live ali, a gente viu um pessoal comentando, né? A família Negreiros, que são teus amigos aí, né, Rafa? Tudo bom, Ju? Davi é nosso aluno também. A gente viu o Ivan entrando na live. Várias pessoas. Agora nós estamos com 28. Quiser enviar pergunta, pode enviar que a gente vai estar passando para ele, tá? Ô, Rafa, a carreira de futebol no geral, hoje ela é muito curta, né?
E a gente vê jogadores que chegam no auge rapidamente, daqui a pouco está lá embaixo, se perde por algum motivo, por drogas, por noites, né? Ganham muito dinheiro e não conseguem administrar a vida, acabam se perdendo, e quando tem 30 anos, né? Estão sem clube, sem dinheiro, né? A gente que está próximo a você, sou teu amigo pessoal, a gente consegue perceber que teve uma carreira, assim, praticamente, né, perfeita, né? E a gente só bota nisso aí no meio as lesões, né? Talvez poderia ter alcançado um patamar de seleção se não fosse tal lesão que atrapalhasse, enfim. Fatalidades, né, que acontecem no meio do futebol. Mas a gente percebe que tu conseguiu ter uma estrutura, conseguiu estabilizar por méritos todos seus, né? E merecidos, né? E eu queria saber o teu recado, assim, até para aquele atleta, não só o menor que está começando, não de 10 e 8 anos. O recado agora talvez vai para aquele menino que tá começando a sair de casa, com 15, 16, talvez tu pode frisar alguma coisa que seja muito importante para ele, do fato de dormir cedo, não sair na balada, né? Final de semana, descansar, economizar dinheiro, porque a carreira, como eu falei no começo, ela é curta e rapidamente tu pode ir do céu ao inferno, mas tu fez muito bem isso, que é administrar a tua própria vida, ter uma estrutura, hoje ter um conforto familiar. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Cara, o que a gente falou ainda há pouco da estrutura familiar. Não adianta, né, o cara ir ganhar dinheiro se o cara não tem uma estrutura. Então, com certeza, eu quando era novo, né, saía, fazia algumas coisas erradas, mas como se diz, né, agora o que eu passo para essa garotada a gente passa as coisas boas. Claro que todo mundo, uma hora ou outra, vai fazer alguma coisa que não deveria, mas faz parte. Conheço muitos jogadores que, né, fizeram carreiras maravilhosas, que estão muito bem, mas conheço jogadores também que vamos, se fosse para comparar, ganharam muito mais que eu, mas hoje praticamente não tem nada. Então é por isso que eu digo, a estrutura familiar é muito importante. E quando tu me pergunta se o menino, né, 15, 16 anos, ele está saindo de casa para ir jogar, cara, tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar ao máximo, que hoje a gente se dispersa muito. Né? Tem internet, tem o celular, tem videogame, tem um monte de coisa. Então, cara, quanto menos se dispersar, mais a gente pode chegar longe. Então, cara, o jogador, ele tem que fazer o quê, cara? Ele tem que se alimentar bem, ele tem que dormir cedo, ele tem que se cuidar, ele tem que treinar ao máximo praticamente todo dia. Então é isso, cara. Se o cara não ter isso, pode chegar, mas é muito mais difícil. Show de bola. Rafa, eu quero dar uma frisada nos comentários aqui. Agora o Júlio, oi, é o Rian, quem foi mais difícil de marcar? Ronaldinho Gaúcho, Cristiano Ronaldo. A gente vai chegar nessa parte ainda. Não chegamos lá, temos vários comentários aqui. O Romário Leiria, que foi atleta do Metropolitano, inclusive, no seu período, certo? Está aqui na live também acompanhando a gente. O João Roberto, a Franci Rostins, eu acredito até que é membro da sua família. Minha prima. Ela mandou um comentário aqui. Então, vamos lá. Aqui citaram até o Rafael Pereira. Rafael Pereira é um jogador com muita história no Metropolitano. Ele não é de Blumenau, ele é aqui do Alto Vale. Agora não me recordo a cidade. Acho que é Taió. Estava na Chape, né? Estava na Chape. Eu não sei se ainda está lá também. Enfim, o Rafael também foi uma... Tem a pergunta do Vitor ali? O Vitor? Vamos ver. Um pouquinho para cima. Onde temos mais oportunidades, Rafa? Vamos lá, essa é a pergunta aqui para ti. Onde temos mais oportunidades? No Brasil ou para fora do país? Cara, oportunidade tem o momento, todo momento tem oportunidade. O negócio é estar bem. Que tem muitos jovens que falam assim, cara, não tive oportunidade. Cara, toda a vida tem alguém olhando num treino, num jogo, em qualquer lugar, cara. Então, joguei fora e algumas vezes o empresário ia para ver um jogador e escolhia um outro.
porque aquele na hora, o cara do momento estava bem, ou sei lá, futebol é momento, cara. Então tem que estar toda a vida bem fisicamente, porque a oportunidade ela não avisa. A hora que ela aparecer, cara, tem que agarrar e tentar dar o melhor para ir o mais longe possível. Ô, Rafa, deixa eu emendar a pergunta do Rian, do Júlio já. Quem foi mais difícil, Marcão? Ronaldinho Gaúcho ou CR7? Cara, o mais difícil para mim foi o Ronaldinho, tá? Porque eu era um pouco mais novo, então, né? O Ronaldinho estava no PSG? Ele estava no PSG. Ele me deu, quando ele recebeu a bola de ouro, né, tem uma bola lá do jogador do ano, que é o do France Football, que é o jornal francês. Ele recebeu uma bola, na verdade, né? Uma premiação. E é um jornal, e eles fizeram uma revista. Aí é os 10 lances falando dele, assim. E, na verdade, eu até devo ter esse recorte aí, que eu tô num lance, que ele me dá um drible de letra dentro da área. Eu vou para um lado, ele sai para o outro. Então, é uma recordação legal. E Cristiano Ronaldo, o que eu posso dizer? Com certeza, né? Joguei com ele, sei lá, 5 ou 6 vezes contra ele. Mas aí eu já estava um pouquinho mais experiente. Então, a gente estudava muito mais os adversários. Então, ficava um pouquinho mais fácil. Show de bola. Valorizar aqui também quem está participando. O Valmir Israel, que foi auxiliar técnico, se eu não estou enganado, na época do Metropolitano, né, Rafa? Também está participando. Sim. Grande Valmir. Abração. O Everton Massa está mandando uma pergunta aqui, ó. Melhor time que você jogou? Qual que é a tua opinião aí, Rafa? Cara, melhor time que eu joguei... eu acredito que ser o Lille. A primeira liga foi beleza, Birmingham, mais o Lille foi onde eu cheguei no auge do meu futebol, acredito. Ô, Rafa, nós temos um grupo aqui com os meus alunos do WhatsApp aqui, né? Uhum. E eles já sabiam, né, de Cristiano Ronaldo e Ronaldinho, que aquela vez a gente comentou, né? Daí eu ajudei a reformular uma pergunta aqui. Cita para nós, então, 5 jogadores aí que tu jogou contra, que são conhecidos, né, ou que são ex-jogadores, né, até hoje. Cita para nós aí, só para a gente repassar isso para eles. Mas assim, só que eu joguei contra ou que eu tenho uma amizade hoje? Pode ser que tu jogou contra. 5 que tem amizade e 5 que tem. Faz uma lista aí. Que eu lembro alguns jogadores que eu troquei a camisa. O Kaká, o Cafu, o Ronaldinho Gaúcho, o Rony, Juninho Pernambucano, né? Pô, Michel Basto, Dante, tudo a gente tem camisa aí. Edmilson, Mauro Silva. Cara, algumas... O Rony que tu se refere é o Rony com passagem pelo Fluminense? Qual Rony? Não, o Rony que eu digo é o da Inglaterra, né? O atacante era o do Manchester na época. Rooney. O grande jogador, grande ídolo da Inglaterra. Rafa, vou falar uma pergunta para ti que a gente fez quase em todas as lives, né? Muito provável, né? Tu está no meio do futebol, talvez tu venha futuramente trabalhar numa categoria de base, num treinador, enfim, pode trabalhar em qualquer área. Hoje está muito mais difícil, eu percebo, é a minha visão como treinador, está muito mais difícil de formar jogadores, né? Porque a gente não tem mais futebol na rua, a tecnologia, a gente está perdendo para a tecnologia, né? Uma bola de futebol antigamente ganhava de qualquer coisa. Hoje ela perde para um celular, ela perde para um videogame, né? Até o futebol na rua eu falo, porque hoje também os pais não se sentem confortáveis e seguros de deixar a criança brincar de bola na rua, né? E olhando para ti, percebo que talvez tu possa trabalhar um dia com base. Qual a tua opinião? Isso te preocupa de formar talentos, de achar talentos, como a gente achava na tua época, até mesmo na minha época, né? Não estou velho, né, Rafa? Estou jovem ainda. Vou 30 esse ano, mas não estou velho ainda, tá? Isso te preocupa, Rafa? Não, com certeza, né, cara? É preocupante porque
vão voltar aí 30 anos atrás, quando, eu, né, morava ali na Toca da Onça ali, a 1 quilômetro de casa eu tinha 3 campos. Então hoje, né, o meu pequeno tem 8 anos, porra, eu deixo jogar ele se eu vou no clube. Na rua não dá para jogar, né, não tem um campo. Com certeza, é bem mais complicado, né? Tu trabalha com escolinha, tu sabe disso, que tem bastante pai, né, que gostaria que o filho fosse ainda mais, e quase que o filho vai obrigado a fazer treinar um futebol. Então isso, com certeza, nós temos muito menos talento por causa disso. Ô, Rafa, só um pouquinho, Não, Cid, tá eu bom. só quero terminar meu raciocínio. Assim, nessa pandemia a gente percebeu o quanto as crianças ficaram no computador e no videogame, enfim, porque todas as mães que chegam, que trazem os alunos para treinar, né? Até falando sobre treino, talvez semana que vem a gente tá saindo aqui da academia, da Fit Train, e tá voltando lá para a associação, trabalhos individuais. A gente percebeu nessa pandemia como realmente a criança, né? O pai, às vezes, em casa, tá com a criança, tá tendo que estudar com a criança porque tá tendo tarefa. O pai realmente consegue perceber o quanto a criança fica no celular e no videogame, enfim, e o quanto isso pode atrapalhar para o desenvolvimento motor dela. E aí eu não falo só de futebol, eu falo de qualquer modalidade, né? Não só do futebol, né? A gente percebeu isso, por isso que eu fiz essa pergunta também, porque tu tem um menino que está começando, né? Eu enxergo de uma maneira, tu já jogou, tu sabe como é que é, e está muito, muito difícil de encontrar talentos, e a safra, a gente tinha comentado isso numa outra live também, a nossa safra do futsal ali, né? 87 até 94, 93, que é o Tainan, e 89, que é o Queco, 88, que é o Roncalho. Essa safra é uma safra muito boa do futsal, mas que hoje ela acabou dando uma freada, talvez por causa disso, talvez por causa de falta de investimentos de time, como tu mesmo falou, aqui em Blumenau talvez não tenha o investimento necessário, por isso que eu quis frisar esse assunto. Não, então como, né? Tu Fala, quer Rafa. falar? Pode... Não, respondendo, né, cara? Assim, vou falar por mim em casa. Claro que, pô, agora, né, moro no centro, moro no apartamento, cara, e as crianças não podem descer na área de lazer, né? Então, cara, fico dentro de casa. Hoje a gente é refém, né? Com essa pandemia, muito mais, a gente é refém, ó, tá ali no iPad, tá brincando ali, mas, cara, não tem o que fazer, né? Faz uma coisa ou outra, cara, não dá para ficar o dia todo fazendo atividades sem não liberando o tal do celular, ou vai jogar, ou fazer alguma coisa. Então é difícil. E falando ali, né, que tu comentou da safra, cara, hoje é um pouco mais difícil porque a gente sabe que os jogadores, a maioria dos jogadores, pô, brincavam na rua ali, agora com 13, 14 anos, cara, eles são obrigados a ajudar em casa. Talvez há algum 10, 15 anos atrás, os pais tinham um pouquinho mais de condições. Hoje, né, pô, o pai e a mãe é salariado, cara, mas o filho de 13, 14 anos já é obrigado a trabalhar. Aí tu vai escolher tentar jogar futebol ou trabalhar, o pai e a mãe, né, que não tem tantas condições, vai querer que o filho trabalhe. Então, é cada vez pior, cara, para achar esses talentos. Show de bola. Rafa, eu quero frisar nossa audiência qualificadíssima, uma lenda do nosso futebol aqui do sul do Brasil, uma lenda do futebol nacional, está nos acompanhando aqui, te mandou uma pergunta, deve ser teu amigo pessoal, o Tcheco, que era batedor de salto incrível, tem uma história rica no Curitiba. Ele mandou uma pergunta e a gente vai repassar aqui para ti. Rafa, eu vi. E aí, qual que é a resposta? Você gostava de jogar de zagueiro ou lateral? Cara, eu jogava com ele, eu jogava de lateral, porque, porra, na meiuca ali ele é diferenciado, né? Então, mas eu prefiro jogar de zagueiro, porque lateral corria muito. Aquele lateral meio vadio, né, cara? Aí, então, pô, jogar no lado dele era fácil, né? Pô, tinha 20 anos, corria bastante, então beleza. Mas depois, pô, paradinha ali atrás ali, né? O cara pensar um pouquinho mais é melhor.
Grande Tcheco, parceiro. Rafa, tu jogou com o Tcheco aonde? Joguei lá no Malutron com ele. No Malutron. Aliás, Pô, isso era uma das primeiras perguntas que eu tinha para ti anotado aqui. Como é que foi esse início no Malutron? Como é que tu conseguiu se projetar dentro da equipe e uma visibilidade para chegar até no Lille, que é um pulo gigantesco? Por isso eu consegui, né, por causa dos meus empresários, né? Vocês conhecem, né, o Sandro Glatz, né, e o Alexandre, que cuidavam da minha carreira, então fizeram um trabalho, né, mostraram alguns jogos, né, para alguns clubes na França, e o Lille foi um deles interessado, né? Até no quadrangular final do Paranaense de 2001, o Lille veio assistir os jogos, então por isso que, né, a gente entrou num acordo e consegui ir para lá. Eu aproveitando mandar um abraço ali pro meu primo ali, o Sidney, e a França, que estão acompanhando ali, porra, saudade deles aí, são lá de Luiz Alves, gente boa. Show de bola. Ô, Rafa, hoje a carreira de futsal, ela até existe empresária, mas não tão forte como o futebol de campo. Até tocasse um negócio interessante, queria que tu desse uma comentada sobre isso. Essa dica ela fica para o menino e principalmente para a família, talvez esteja te assistindo, tem o futuro, quer que o filho seja jogador de futebol, né? Talvez tu pode dar umas pinceladas, mas eu te faço a pergunta, como eu vou captar esse empresário certo? Onde eu posso procurar? Da onde eu tiro referências, né? Porque a gente já viu muitas histórias de meninos que foram enganados, né? Teve até histórias mais tristes, né? No Brasil inteiro, né? Até acho que ano passado uma história veio à tona de um empresário que enganou acho que 12 meninos, até tentou aliciar alguns meninos. Isso é uma coisa muito forte que a gente está falando, né? Então, eu queria que desse umas pinceladas, como eu capto o empresário certo, com quem eu posso pedir ajuda, aonde eu recorro. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Assim, né, cara, hoje tem muitos, né, mas hoje está muito fácil pesquisar, né, a gente coloca no Google ali o nome da pessoa, cara, independente da pessoa, vai ter registro. Então, o cara, sei lá, o fulano, pô, diz ele que trabalha com um empresário de futebol, tem que pegar os dados. Pesquisa, que não tem erro, cara, né, vou falar do Sandro, pô, meu empresário, pô, o cara eu sou um privilegiado, sempre falo para todo mundo, né? Os poucos meninos que eu converso, cara, Rafa, dá uma dica de empresário, cara, eu vou falar do meu. Fora de sério, empresário, parceiro, amigão, né? A gente tem amizade hoje, né? E sempre vai ter, porque, pô, foi um cara que não era o melhor empresário do mundo, mas me ajudou na hora que eu tava mal. Então, o empresário é isso, cara. Quando o cara tá em dificuldade, ele tem que estar lá conversando, dando assistência, né? Viajava de vez em quando, ficava ficava em casa, né? Simplicidade, isso daí que é importante. Agora, dando uma dica para os pais, para quem procura empresário, cara, o empresário tem que ter registro, cara. Se não tiver registro, tem que ficar com o pé atrás. Hoje em dia, né, tem muita gente que, para mim, levar um jogador lá para fazer um teste, cara, tu tem que me dar R$2.000, tem que me dar R$1.000. Isso daí não existe, cara. Isso daí, como tu comentou também, do futsal, que não tem tanto empresário por causa do futebol, claro que o futebol de campo, ele tem muito mais visibilidade, né? Isso que acaba, né? Porque, pô, o empresário, ele até consegue empresariar um jogador de futsal, mas é um pouco, né? Tem menos visibilidade. Então, queira ou não queira, é negócio, né, cara? Então, é complicado. Rafa, falando de futsal, tu chegou a jogar futsal ou só na escola? Não, cara, só na escola, cara. Eu jogava ali na Adelaide, né? A escolinha, eu acho que era, não sei se era Pama, não era Pama, cara, que me convidava para jogar, até dava bolsa, mas meu negócio era campo já, né? Que eu já jogava. Mas no jogo da primavera ali o bicho pegava, cara. Show de bola. O Rafa, antes a gente falou dos 5 jogadores que tu jogou contra. Mas eu também acho importante a gente ressaltar. Eu procurei na carreira e eu vi que tu jogou do lado de jogadores como Caballé, que foi ex-Paris Saint-Germain, um volante de primeira linha,
e o Mirallas, que fez a história dele, o belga, que fez a história dele no Everton. Hoje, se tu tivesse que citar quem são os 5 jogadores que o Rafael Schmidt adorava jogar, ou pela qualidade técnica, ou pelo companheirismo? Cara, o Pilar é o Tcheco, que me ajudou demais, não porque ele entrou na live aí, não sei se está na live. Pô, o cara me ajudava até da entrevista, cara. O bicho é fera. O Michel Bastos jogava muito e parceiraço. Quem foi parceiraço que jogava? Que eu coloco nos meus top 5, cara. De fora, assim, um estrangeiro. O Odewing. O Odewing é um atacante Nigeriano? nigeriano, né? Pô, gente boníssima, atacante rápido, e o ano que nós estávamos junto lá, pô, foi, né, o ano do vice-líder e, pô, gente boa pra caramba. E mais um cara que eu vou botar é o Debuchy, que é um lateral direito, né? Jogou na seleção da França, jogou comigo no Lille. Vou dar uma historinha, cara, porque quando eu cheguei na França, os jogos que eu não era relacionado, eu era relacionado e eu não entrava no jogo, no domingo eu jogava com o time reserva. E uma vez eu fui jogar com o time reserva, daí eu era zagueiro, e eu joguei com o Debuchy de lateral. Pô, ele tinha 15 anos. E, pô, eu fui dar um toque nele assim, pô, ele pegou e retrucou. E de boa, né, cara? O bicho pegando no jogo ali, ele retrucou, beleza. Aí depois, passou uns dias, eu falei assim, ó, pô, cara, tu é um cara... Porque assim, ó, pô, não que, pô, eu jogava no profissional e ele tava, né, subindo pro júnior ali. Mas assim, ó, pô, tu tem personalidade, cara. Então, hoje, depois de, sei lá, 2 anos ele subiu pro profissional e hoje tá jogando ainda no Saint-Étienne. Pô, amigão, cara, amigão meu. Show de bola. Ô, Rafa, o Ricardo Correia Doutor. pediu uma orientação para os pais que querem incentivar o filho a jogar profissional. Antes de tu responder essa pergunta, quero te falar que tu sabe muito bem disso, né? Que a gente incentiva a criança, se ela tem um sonho, em ser um jogador profissional. Porém, vem primeiro o lado cidadão, né? O lado disciplina, né? Eu acho que isso é importante a gente frisar. Então, se quiser responder a pergunta dele, pode ficar à vontade, Rafa. Fala, doutor, tudo certo? Né? Agradeço aí o doutor aí, ó, ortopedista, o cara que me ajudou aí, de vez em quando me ajuda ainda, né? Que agora, depois do futebol, eu comecei a correr, de vez em quando dá uma dorzinha. Doutor Ricardo é o cara. Então, doutor, para responder, né, a pergunta, o pai, né, a família que quer incentivar o filho, com certeza tem que levar numa escolinha, né, conhecer o professor, né, porque como o Denis falou, além de ser uma escolinha de futebol, né, ele vai lá, ele aprende, né, ele vai aprender, ele vai ter disciplina. Então, o mais importante é isso, né, ele tem que, como é que eu posso dizer, como o Denis citou, formar cidadão. Né? Tem muito, hoje cada vez mais é difícil. Né? A gente vê muito gurizada aí, pô, a gente vê em escola, a gurizada desrespeitando, então é complicado. Então eu digo que tem que conhecer o treinador, ver a fisiologia. Não. Agora deu baque. Como? Fisiologia. Do treinador, né, para ver o perfil. E daí eu acho que é o caminho certo. Rafa, três perguntas em uma só agora. Quem é o seu maior ídolo, a sua inspiração no futebol? Sua maior alegria e a maior frustração? Cara, o maior cara no futebol... Tipo assim, ó, que eu me espelhei quando eu jogava, eu gostava muito do Gamarra. É um cara que ele era zagueiro, é um cara que muito técnico, não fazia falta, então o meu jogo era parecido com ele, eu meio que me espelhei um pouco nele. A segunda pergunta, qual é mesmo? Alegria no futebol, qual a sua maior alegria? Cara, a maior alegria no futebol, cara.
Ó, Teve vou muitas, botar né? aqui. Maior alegria, eu vou botar aqui quando eu fui contratado pelo Lille. Foi show de bola. E E a uma frustração? frustração, cara, foi quando eu machuquei o pubis no Valenciennes. Que, pô, eu era tipo assim, era considerado, pô, o cara no time e, né, a pubalgia me impossibilitou de retribuir. Então isso para mim foi a pior coisa que aconteceu para mim. Ô, Rafa, tu participou, melhor, tu jogou no Atlético Paranaense. Na gestão, eu acredito que é até eterna, do Petralha, né? Provavelmente ele era o presidente naquele período. Sim, sim. Como é que foi trabalhar no Atlético Paranaense? Como é que foi a tua passagem por lá? Como é que era o convívio com o Petralha? Cara, minha passagem foi assim, né? Eu joguei 2 jogos, né? Profissional, joguei 2 jogos, mas assim, foi uma passagem muito boa. Eu já conheci o Petralha, conheci ele, claro que ele não estava diretamente, mas assim, a estrutura, né, que o Atlético oferecia na época, pô, é acima da média. Então, infelizmente, né, eu não consegui jogar retribuir o esperado e, né, infelizmente eu fiquei apenas um ano lá. Ô, Rafa, o Everton enviou mais uma pergunta. Na tua opinião, o que é da posição, dentro do Brasil hoje, quem é o melhor zagueiro? Pô, cara, quem é o melhor zagueiro, cara? Ah, talvez, sei lá, Rodrigo Caio? Gil do Corinthians, talvez? Já vamos Vou, emendar vou... uma outra, já vamos emendar uma outra pergunta Da tua família. da tua família. Como você fez para superar a falta da família quando você foi jogar para fora do país? Ah, cara, é o objetivo, né? A gente, quando bota uma coisa na cabeça, né, a gente tem que toda a vida relativizar as coisas, mas, né, o meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, então a mãe chorava direto. Mas, cara, não tinha o porquê eu não, né, ir para lá focado, porque desde sempre ela me incentivou. E a partir do momento quando né, eu consegui essa oportunidade, meu, cara, eu fui para lá. Com certeza foi difícil. Pô, os 2 primeiros meses foi bem complicado. Eu não falava nada, né? Tinha um argentino lá que a gente enrolava um espanhol, mas pô, era difícil, né? Saudade da família, não tinha, né? Internet era complicado. Para ligar para casa era raramente no começo, então, né? A comida era diferente, o treino era muito mais intenso. Complicado, cara, mas é assim. Eu acho que na dificuldade que a gente se supera, se a gente, né, a gente se torna um guerreiro na dificuldade. Ô, Rafa, até a gente falou bem pouco. A gente está chegando agora sobre esse assunto. A gente está chegando agora Mais 6 minutos, tá? 6 minutos de live. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que foi a tua passagem ali pelo futebol russo? Cara, para mim foi muito importante, porque eu vim do Malutron, eu cheguei no Lille, os 2 primeiros anos eu não joguei muito, né? Na verdade, o primeiro ano até que eu joguei bastante, que eu, se eu não me engano, eu joguei 15, 16 partidas. E no segundo e no terceiro ano, 2003 e 2004, eu joguei 5 ou 6 partidas. Então, né, eu tive a possibilidade de ir para a Rússia, onde eu joguei bastante, e quando eu retornei no Lille, daí foi que eu peguei bastante experiência, joguei bastante jogos, e quando eu voltei para o Lille, que foi lá que deu a minha, né, que eu consegui o meu espaço. Rafa, mais uma pergunta Adriano? rapidinho. Adriano Ferreira, com sua experiência junto com a dos professores, tínhamos uma geração de 2000 promissora. Por que nossa cidade deixou esses dispersarem? Ficou só 3 da época. O que pode ter acontecido? Isso tem alguma coisa a ver com o Metropolitano? Não, naquela época o Rafa não estava. Não, naquela época o Metropolitano nem existia. O Metropolitano foi fundado em 2002. Ah, tá. Não, na verdade, né, o que o Adriano, né, conheço ele, né, o que ele está se referindo é a categoria do ano 2000 agora.
Essa gurizada que tem 19 para 20 anos. Né? Conheci um pouco dessa geração quando eu estava ali no Metropolitano, quando eu joguei né, em 2018, que eu joguei ali. Então, essa geração estava ali, com certeza. Né? Eu concordo com ele. Né? O time de sub-18 ali, que pô, era um time bom. Mas, como se diz, né? Falta estrutura, não consegue, né? O clube... É difícil manter essa gurizada aí, dar alguma ajuda, então aí começa a dispersar. Um vai para cá, o outro vai para lá e... Né, hoje tem 3 meninos ainda treinando no clube. É uma pena. Até bom frisar nisso, Rafa, que mesmo com todas as dificuldades de estrutura, a nossa cidade conseguiu ter revelações fantásticas, né? Daí tu consegue ver o patamar que a gente poderia estar. Que nem a gente já falou, Rafa Schmidt, o Evandro, o Paulinho, o Jean, o Andrei Girotto, e ainda está jogando em alto nível na França. O Pipo. Cara, o Maurinho, que foi formado. Podemos dizer que ele veio para o Metropolitano ali na reta final de base, mas ele fez a história dele aqui e projetou. Chegou até aí para o exterior. Existem muitos nomes que podem vir à nossa cabeça nesse momento e a gente entender que Blumenau é um celeiro de Grécia Leste. Entende? Com toda dificuldade, a gente ainda conseguiu ter uma safra muito promissora. Ô, Rafa, nós estamos chegando ao fim, já vou dar a palavra para ti se despedir. Nós temos mais 3 minutinhos e meio, senão o Instagram corta. Primeiro, quero falar para quem nos assistiu, muito obrigado, né? Eu acho que histórias como essa a gente vai levar para a vida toda e essas experiências que tu viveu, né? São maravilhosas e serve de lição para muitos, né? Um recadinho rapidinho para os nossos alunos. Muito provavelmente semana que vem, talvez estamos voltando aos treinos, com treinos individualizados, com todas as regras, né? E agradecer também nesse momento de pandemia que nenhum patrocinador, Rafa, hoje a gente tem quase 15 patrocinadores, 14 se não me falha a memória, nenhum nos abandonou, tá? Todos estão cumprindo e arcando com o que foi combinado. A gente quer te agradecer, Rafa. Depois eu vou passar a palavra para o Cid, tem mais 2 minutos e meio. A gente quer te agradecer, dizer que as portas sempre estão abertas aqui para tu vir conversar com nossos garotos. E o nosso muito obrigado, tá? Não, cara, eu que tenho que agradecer, né? Pô, para mim é uma honra estar conversando com vocês aí, né? Trocando alguns minutos aí com vocês e com certeza, assim que tiver o convite, cara, quiser, né, tô à disposição aí, conversar com a gurizada lá, que isso para mim é muito... Eu me sinto muito bem com isso também. Show de bola. Rafa, obrigado pela participação. Cara, no período da tua live, a nossa live aqui ficou mais de 30 pessoas em média, foi fantástico, tenho um agradecimento e um carinho enorme por você, por todo o seu desempenho e a sua história dentro do esporte. O Theo Francis agora citou o Marcelo Godry, né? Que trabalha lá na escolinha do Metro. O Francis citou o Marcelo Godry, ele citou o Bruno Salvador Fernando também. Schmidt. Fernando Schmidt, acredito que é o goleiro, né? O Marcelo também, né? Campeão da Copinha pelo Corinthians também, né? A gente falou de tantos e esquecemos do Marcelo, é meu amigo também. Um abraço pro Marcelo. A gente até deixa claro aqui que tem muitos nomes, a gente nem vai lembrar de todos. Se a gente for fazer uma pesquisa de quantos jogadores tem aí, a gente vai ficar o dia inteiro. Mas beleza, Rafa. Obrigado aí. Rafa, parabéns pela tua carreira, pela entrevista. Tens uma carreira maravilhosa, passos a seguir. Provavelmente muitas pessoas têm que se espelhar em você, pode ter certeza, tá? Te agradeço. Em nome da PF, em nome do Sidney, que sempre comanda as nossas lives e cuida da nossa rede social. Valeu então, Denis. Abração para vocês aí, cara. Obrigado aí, né? E qualquer coisa, só chamar nós aí que estamos à disposição. Fechou. Valeu, Rafa. E falando, né, dos patrocinadores aí que, porra, né, isso daí é de tirar o chapéu, né, cara? No momento desse, continuar apoiando, então isso é show de bola. Valeu, abraço, Rafa. Abraço. Valeu, Lô. Abração aí.